Sejam bem-vindos ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a ascensão de Cristo aos lugares celestiais. Eu irei ler o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto das Escrituras: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quando nós falamos sobre a ascensão de Cristo aos lugares celestiais, estamos falando da sua partida corporal, ou seja, a sua partida no seu corpo ressurreto da terra e seu retorno ao céu no 40º dia, após ter vencido a morte. Então, eu quero analisar alguns pontos dentro dessa doutrina que é tão importante para a igreja: a ascensão de Cristo aos lugares celestiais. O primeiro ponto que eu preciso analisar é que a doutrina da ascensão de Cristo, que está registrada aqui no texto que nós lemos, em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós temos que entender que esta seção que nós lemos é a principal fonte de informação sobre esse acontecimento fundamental da fé cristã. Então, embora nós possamos ler em outras passagens nas Escrituras textos que irão falar sobre a ascensão de Cristo aos lugares celestiais, esta ascensão de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 11, é a principal de todas as fontes que nós temos sobre o registro dessa doutrina. O segundo ponto que eu preciso analisar
é que o Evangelho de Lucas encerra essa mesma narrativa, ainda que em forma abreviada. É interessante nós observarmos que o evangelista Lucas, ele tem uma obra em 2 volumes. E esses 2 volumes são exatamente Lucas Atos. E da mesma forma que Lucas encerra o Evangelho de Lucas, ele inicia o livro de Atos. Eu irei ler com vocês o Evangelho de Lucas no capítulo 24, nos versos 50 e 51. Onde nós iremos ler sobre a ascensão de Cristo aos lugares celestiais, só que de uma forma bem resumida. Diz assim o texto das Escrituras: Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. E Lucas encerra o seu evangelho aqui falando sobre a ascensão de Cristo, e quando ele inicia o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, ele começa falando sobre a mesma doutrina, a ascensão de Cristo aos lugares celestiais. Então, esses são os 2 pontos iniciais que eu queria observar dentro dessa doutrina. Existem alguns fatos que precisam ser considerados quando falamos da ascensão de Cristo aos lugares celestiais. O primeiro deles é que o Evangelho de Lucas não indica ter havido nenhum intervalo de tempo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ou seja, se não fosse a narrativa que temos aqui no Evangelho, no livro de Atos, nós não saberíamos que entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão houve um período de aproximadamente 40 dias, onde Jesus esteve na presença dos seus discípulos falando a respeito do reino de Deus. O segundo fato que nós precisamos considerar é que a ascensão de Jesus não é formalmente registrada em todo o resto do Novo Testamento. Embora haja alusões indiretas a ela em muitos lugares, ou sua realidade fique subentendida. Por exemplo, em João capítulo 20, verso 17, há uma referência sobre a ascensão de Cristo nesse 4º evangelho. Eu irei ler João capítulo 20, verso 17. Diz assim o texto das Escrituras: Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então aqui nós vemos como que a doutrina da ascensão de Cristo é tratada pelo evangelista João, no 4º evangelho do Novo Testamento. E nós temos tantas outras referências que falam sobre a ascensão de Cristo. Por exemplo, quando diz que Cristo está assentado à destra de Deus, é uma alusão à sua ascensão. Então, em textos como Mateus 22, 44, 24, 30, 25, 14 e 31,
e 26:64, entre tantos outros que eu poderia citar, nós iremos ler, mesmo que de forma implícita, a ascensão de Cristo. O terceiro fato que precisamos considerar é que nas páginas do Novo Testamento, a ascensão faz parte integral da glorificação de Cristo e do começo de seu ministério celeste. Então nós sabemos que Cristo passou pelo estado de humilhação e depois passou pelo estado de exaltação. A sua exaltação na Bíblia começa exatamente com a sua ressurreição, e o seu estado de exaltação é seguido pela sua ascensão aos lugares celestiais. Então, como que Deus glorifica o seu Filho? Trazendo-o de volta dos mortos e depois o levando de volta para o céu. Esses dois aspectos da exaltação de Cristo não são os únicos, mas não é sobre isso que nós estamos estudando nesse momento. Então, esses são alguns fatos sobre a ascensão de Cristo que devemos considerar. Agora nós iremos observar alguns tipos simbólicos da ascensão de Cristo que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Então, quando os estudiosos olham para essas passagens, eles enxergam alguma coisa da ascensão de Cristo. Em primeiro lugar, a ascensão de Cristo pode ser enxergada, de certa forma, na questão de Enoque. Quando Enoque foi levado aos céus por Deus vivo. Então, ali os estudiosos enxergam alguma coisa sobre a ascensão de Cristo. Nós podemos ler sobre isso em Gênesis 5:24. Quando nós olhamos para Enoque, nós enxergamos um tipo simbólico sobre a ascensão de Cristo. O segundo tipo simbólico da ascensão de Cristo que nós podemos enxergar no Antigo Testamento é através de José, quando ele se tornou governador do Egito. Isso está em Gênesis capítulo 41, do verso 38 ao verso 43. Então, quando José passa por todas as suas dificuldades, é vendido como escravo, é preso, quando ele sai da prisão e então Faraó o eleva a uma posição exaltada, nós enxergamos ali alguma coisa sobre a ascensão de Cristo. José sai do seu estado de humilhação e vai para um estado de exaltação. O terceiro tipo simbólico da ascensão de Cristo que podemos enxergar nas páginas do Antigo Testamento é através de Moisés. Exatamente quando ele subiu a Deus no Monte Sinai, para então receber as tábuas da aliança, ou seja, o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, quando nós olhamos para isso, enxergamos alguma coisa da ascensão de Cristo. Isso está em Êxodo capítulo 19, verso 3. O quarto tipo simbólico da ascensão de Cristo no Antigo Testamento, nós podemos ver através de Arão, quando e como ele deveria entrar no santuário. Então, quando Arão entrava no santuário, que simbolizava a presença de Deus, onde a Arca da Aliança estava, que era o símbolo da presença de Deus, então ali nós vemos alguma coisa sobre a ascensão de Cristo. E o quinto e último tipo simbólico da ascensão de Cristo nós podemos ver através de Elias, quando Elias também foi elevado ao céu num carro de fogo. Então, esses são alguns tipos simbólicos da ascensão de Cristo que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Agora nós iremos verificar o extraordinário significado da ascensão de Cristo.
Em primeiro lugar, a ascensão de Cristo explica a ausência de Jesus deste mundo. Cristo não está presente nesse mundo fisicamente. Cristo está presente na igreja espiritualmente, através do Espírito Santo, através da palavra, mas não está mais aqui fisicamente. Nós só podemos entender isso através da ascensão de Cristo. Em segundo lugar, a ascensão de Cristo foi uma prova a mais de suas reivindicações messiânicas. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo sendo elevado ao céu, nós podemos ter mais uma vez a convicção de que Jesus era o Messias que alegava ser, assim como estava predito no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, a ascensão era necessária como condição da vinda e do dom do Espírito Santo. Ou seja, se Cristo não voltasse para o céu, o Espírito Santo não poderia vir do céu para a terra, para estar com a igreja. Então, quando nós olhamos para a ascensão de Cristo, nós sabemos que ela foi necessária para recebermos o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. Em quarto lugar, a ascensão do Senhor Jesus, a presença de Deus Pai, é a garantia de nossa participação na mesma realidade espiritual. Porque assim como nós participamos dos sofrimentos de Jesus, nós iremos participar da sua glorificação, da sua exaltação. E assim como Cristo está assentado à destra de Deus, um dia nós estaremos também com Ele no paraíso, no novo céu e na nova terra, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. Em quinto lugar, por motivo da sua ascensão, isto é, por meio dos seus resultados que lhe exaltaram a pessoa e por causa do fato de a sua missão terrena ter sido completada de maneira perfeita, o Senhor Jesus agora aguarda a subjugação total de todos os seus inimigos. Então, quando olhamos para a ascensão de Jesus, nós sabemos que além de ser glorificado, ele aguarda o momento certo da derrota de todos os seus inimigos, entre eles os ímpios, o diabo, os demônios, o anticristo, o falso profeta. Em sexto e em último lugar, sobre essa questão do extraordinário significado da ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo foi a grande evidência da aprovação final de Deus Pai à sua missão terrena perfeitamente completada. Então, quando nós lemos aquela passagem no início do ministério de Jesus, este é o meu filho amado que me dá muita alegria, em quem eu tenho muito prazer. Quando nós lemos sobre a ascensão de Cristo, mais uma vez nós temos essa aprovação de Deus na vida de Jesus. De fato, ele é o Filho que gera prazer ao coração do Pai Celestial. Para encerrarmos essa exposição bíblica da ascensão de Cristo, eu quero fazer algumas aplicações pessoais. Nós devemos considerar o seguinte: em primeiro lugar, as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Vou preparar-vos lugar. E de fato, esse lugar nos foi preparado na cruz. E um dia nós estaremos com o Senhor Jesus no céu. Este lugar que nos foi preparado desde a fundação, ou melhor, antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, nós devemos considerar que Jesus Cristo está assentado
sinal de que sua obra expiatória foi consumada de modo final. Então, aqueles que acreditam que ele, como sacerdote, continua a oferecer-se ao Pai, dizem que não se deve misturar as duas metáforas de rei e sacerdote. No entanto, é precisamente isso que é feito em Hebreus 10, do verso 11 ao verso 14, para mostrar a finalidade ou consumação da oferta de Cristo. Então, nas Escrituras, de acordo com Hebreus, Cristo, ele é tanto sacerdote como rei. Então, nós podemos confiar que a obra de Cristo na cruz foi completada, foi finalizada, como ele mesmo disse, está consumado. Cristo é o nosso sacerdote e é o nosso rei. Por isso nós temos a segurança da nossa salvação. Por isso temos a garantia da nossa salvação. E, em terceiro e em último lugar, nós devemos considerar que Cristo está no céu intercedendo pelo seu povo, como está em Romanos 8:34 e em Hebreus 7:25. Então nós podemos descansar no nosso Messias, nós podemos descansar no nosso Cristo. Ele preparou-nos um lugar, ele está assentado à direita de Deus, porque a sua obra foi consumada e ele intercede por cada um de nós, ele intercede pela sua igreja. Então era sobre a doutrina da ascensão de Cristo aos lugares celestiais que eu queria falar convosco nesse dia de hoje. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, meus irmãos.